mantendo o compromisso de você ter um curso sempre atualizado sobre fontes de recursos e sempre completo, né? Estamos gravando aqui uma segunda aula adicional sobre royalties. E, infelizmente, né, teremos uma terceira aula no futuro próximo, provavelmente em meados de 2024. Por que, infelizmente? Porque é ruim gravar a aula? Não. É ótimo estar aqui com vocês, compartilhando informações, trocando experiências. Porém, o infelizmente é que certamente no futuro teremos outras alterações. Nesta aula, nós vamos discutir os problemas que são originários da portaria 1561 do dia 8 de dezembro de 2023, que ressuscitou a fonte 704 e matou a fonte 720 e 721, que efetivamente nem chegaram a nascer. Como assim nem chegaram a nascer? Se eu já via em algumas outras videoaulas, eu já vi em outros materiais que essas fontes vão existir para 2024. Pois é, elas vão existir para 2024, iriam existir para 2024, elas não vão mais. Estou gravando esta aula em dezembro de 2023 e a regra atual, né, agora em dezembro de 2023, pós 8 de dezembro, né, que foi a data da portaria 1561, é que estas fontes 720 e 721 não irão existir em 2024, 2025, 2026. Como eu disse, é provável que nós tenhamos uma outra aula que irá discutir, talvez não esses códigos, talvez não as nomenclaturas que irei abordar aqui, mas é provável que venham alterações por aí. E vamos revisar, tá, aqui quais que são as nomenclaturas empregadas. Fonte 704 era uma fonte genérica que a portaria 710 trazia com o seguinte nome: transferências da União referentes a compensações financeiras pela exploração de recursos naturais. Essa era a fonte, né? E ali entravam muitos recursos, eram discutidos ali neste código. Aí ela foi excluída e foram criados dois outros códigos. Um que tratava sobre os recursos do FEP, do Fundo Especial do Petróleo, e outros que tratavam da cessão onerosa. Antes de publicar esta alteração, a Secretaria do Tesouro Nacional fez inclusive uma consulta pública. Nesta consulta pública, que ficou aberta do dia 5 até o dia 15 de 6 de 2023, concordo, um prazo muito pequeno, tá? Concordo com isso, que é um prazo relativamente pequeno, mas foi aberto esta possibilidade para discutir alterações da portaria 710. Inclusive, uma das propostas, né, uma das sugestões da consulta pública foi que alguém foi lá e disse assim: eu não concordo com a exclusão da fonte 704 e a criação de dois novos códigos para tratar recursos de royalties. Esse é um documento público, né, todos podem acessá-lo, vou deixar aqui o link, mas faltou, né, não vou, claro, criticar ali quem fez essa consulta, né, que foi louvável essa iniciativa, mas faltou outros elementos que dessem mais clareza à necessidade que a fonte 720 e 721 não iriam atender essas particularidades. A resposta da Secretaria do Tesouro Nacional àquela época foi sugestão não acatada, né, que essa necessidade de segregação era requisito de uma outra área da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, eles manteriam essa distinção. Tá? Lembrando que estou recapitulando alguns aspectos históricos para a gente entender aonde a gente chegou. Tá? Porém, eu tenho mais que
os recursos da seção onerosa e do FEP para tratar. Existem outros, tá? Se eu for tratar todos os royalties que a União distribui aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, eu vou encontrar todos esses. Eu vou pegar compensação financeira dos recursos hídricos, vou pegar o royalties da Itaipu, vou pegar compensação financeira pela exploração mineral, vou pegar o FEP, vou pegar o bônus da assinatura do petróleo. Então, todos os que eu falei aqui até esse momento, eu tenho um código específico. Com as alterações que estavam previstas, também eu teria códigos específicos. Aí, eu tenho o PEA, Participação Especial da ANP. Já não encontrava um código disponível para colocá-lo ali. E daí eu tinha os royalties da ANP. E daí os royalties da ANP, eles se distinguem. Eu tenho 4 possibilidades ali, né, conforme o artigo da lei que eu trato. E dependendo do momento em que o contrato foi assinado, o contrato lá com a empresa, né, que está lá explorando o petróleo. Então, o que acaba acontecendo? 2 desses, os para saúde e educação, eu tinha códigos específicos. Eu tinha outros 2 que eu não tinha código específico. Então, gerou um grande dilema. Como que eu vou tratar estes outros royalties? No intuito de deixar mais claro, né, e ter uma possibilidade, afinal de contas, teríamos que fazer uma lei orçamentária anual, teríamos como que tratar isso de alguma maneira em 2024. Eu, inclusive, gravei uma aula, né, que está aqui disponível para todos os alunos do curso completo de fontes de recursos. Se você não é aluno, né, você pode acessar este curso. Esse curso vai verificar essa aula, ela ainda está disponível, né, só agora faço algumas ressalvas desta aula. Mas por que ela está disponível? Porque as regras de aplicação, elas são as mesmas. Não houve alteração da lei. A lei continua a mesma. Então, o que acontece? As regras de aplicação, elas estão ali dispostas. A natureza da receita continua a mesma. O que mudou foi os códigos das fontes. Para o pessoal que não assiste, né, não faz parte das aulas, né, não faz parte do curso completo de fontes de recurso, foi disponibilizada essa aula, ficou disponível por 45 dias aqui no canal do YouTube. Então, quem assistiu essa aula, né, espero que tenha aproveitado os conhecimentos ali dispostos. Inclusive, havia ali uma tabela que dizia, para cada código de receita, qual que era a fonte de recurso que você deveria utilizar, qual que era a regra de aplicação e qual que era a natureza da receita a ser utilizada. Na época, esse material ela contou com a participação também de 2 colaboradores que são citados naquela videoaula, naquele material disponibilizado. Só que eu destaco que estas regras, né, de códigos de fonte, o código de fonte não se aplica mais. Tá? Até porque nós voltamos, não existe mais código 720, não existe mais código 721, mas as regras de aplicação são as mesmas. Tá? Então, para que esta videoaula não seja extremamente longa, né, eu não vou aqui repassar todas as regras de aplicação, né, vou deixar disponível, né, para quem está dentro do curso, né, poder rever esta aula com esta ressalva. Não utilize os códigos de fonte ali dispostos. Tá? Mas também esse assunto voltou para a Secretaria do Tesouro Nacional lá na CTConf. Diversas entidades mandaram suas manifestações, a CNM mandou sua manifestação, eu também mandei minhas considerações, os estudos que eu efetuei. Isso foi tema da 35ª CTConf, no primeiro dia desta reunião, que foi de modo virtual, né? A gravação está disponível no YouTube, vou deixar o link aqui mais abaixo. E recomendo que vocês assistam do minuto
da hora, né? 2,05 até 2,37. Foi o último tema da primeira manhã da CTConf, né? Já deixo aqui o tempo certinho para vocês já entrarem lá e verificarem. Se você trabalha no município que recebe royalties, aqui no estado que recebe muitos royalties, recomendo fortemente que assista a este vídeo, especialmente esses trechos, né? Você veja, são 32 minutos, gente, né? Você pode verificar e entender o que aconteceu e o que ainda vai acontecer sobre as fontes de royalties. Por isso que eu digo que, certamente, em meados de 2024, estarei aqui gravando uma videoaula sobre o que vai acontecer em 2025. Tá? É importante entender esta dinâmica. Ah, eu sou do município que o único royalty que eu recebo aqui é o FEP. Ok, isso não traz tanto impacto ao teu cotidiano, mas mesmo assim, recomendo. Assista até para você entender esta dinâmica, né? E verificar que existem outros tipos de royalties além do FEP que você recebe. Inclusive, há uma discussão sobre as regras de aplicação, tá? Quais que são as regras de aplicação para o Fundo Especial do Petróleo, tá? Mas a portaria 710, ela retornou aos códigos originais. Lá na CTConf, eles falaram, nós vamos procurar a ANP, Agência Nacional de Petróleo, para entender melhor essa dinâmica, o que está acontecendo, quais são os tipos de royalties, como que eu consigo identificar. E a Secretaria do Tesouro Nacional entendeu que é o seguinte, num curto espaço de tempo, até 2024, né, já estamos em dezembro aqui, não conseguiria, né, tratar de forma adequada todas as necessidades que são essenciais para compreender e classificar todos os royalties do petróleo. Tá? Então, a Secretaria do Tesouro Nacional, o que ela fez? Ela retroagiu. Tá? Concordo que é em cima da hora, não tenho dúvida. Né? São alterações muito significativas que vão impactar na vida de milhares de gente, porque todos os entes recebem o Fundo Especial do Petróleo. Todos eles tinham, né, ou iriam alocar algum valor lá na fonte 720. Agora eu mudo para 704. Então o que acontece? Eu retorno para 704. Tá? Então, concordo que no canal do Instagram, né, eu abri todas as perguntas que eu recebi, estou respondendo aqui nesta videoaula. Mas eu recebi algumas carinhas de palhaço, até quando nós teríamos mudanças. Concordo que, de certa forma, é muito frustrante quando você chega nesse momento e você tem uma alteração significativa desta magnitude. Porém, né, analisando todo o contexto atual, talvez, né, diante de todo o cenário, toda a incerteza, retornar por o que estava anterior, talvez tenha sido a melhor saída. Né? Então, talvez se eu estivesse lá no lugar da STN, talvez eu colocasse também essa ideia de retornar ao que estava original. Só que, realmente, dia 8 de dezembro é muito em cima do laço. É muito em cima do laço. Eu tenho certeza que tem gente que vai ver essa videoaula somente em janeiro, quando se deparar que não está dando certo, está tentando mandar os seus dados, não está conseguindo enviar, justamente porque está utilizando um código de fonte que não mais existe. Tá? Mas o que eu mais recebi de dúvidas era o seguinte: como que eu trato a minha lei orçamentária anual, a minha LOA 2024? Como é que eu resolvo isso? Tá? Temos que dar uma solução prática para isso. E aqui nós temos dois grupos. Tá? O grupo
que quem ainda não aprovou a LOA. Esse é um grupo muito pequeno, tá? Muito pequeno mesmo, porque estamos aqui em meados de dezembro, a maioria dos entes já estão com a sua LOA publicada, sua LOA sancionada, o seu cronograma de receitas e despesas de 2024 já publicado também, mas lembrando que estamos numa federação, mais de 5.500 mais de 5.000, para o ano que vem, né, 2024, não, 2025, né, teríamos inclusive um município a mais no Brasil. Há alguns que ainda estão em discussão. Para esses, né, eu tenho que daí fazer uma subdivisão. Quem ainda não começou a votação na Comissão de Finanças, é possível que o chefe do Poder Executivo, né, aqui eu digo o prefeito, estados, eu não consegui acompanhar todos eles, né, verificar todos eles, mas acredito que a maioria, pelo menos os que eu consegui verificar, todos eles já tinham a sua LOA 2024 aprovada na Comissão de Finanças. Mas, eventualmente, eu posso ter um município que ainda não aprovou na Comissão de Finanças. Então, neste caso, o que o prefeito pode fazer? Ele pode encaminhar uma mensagem ao Poder Legislativo propondo a alteração do projeto. Como que ele vai fazer essa alteração do projeto? Ele pode fazer de uma forma resumida, né? Dando, ó, tá vendo todos os códigos onde está escrito 720, 721, muda para 704. Essa forma mais resumida seria mais fácil até de ser feita, mas eu não recomendo que seja feito. Já que eu estou mandando uma proposta de alteração, uma mensagem, o que eu recomendo que faça? Encaminhe, remita todos os anexos e encaminhe, estou substituindo todos os anexos da LOA, né, que tratam dessas fontes, né, você vai pegar todos os que basicamente vão pegar todos, né, porque ou ele vai pegar na receita ou ele vai pegar na despesa. E vou substituir esses anexos por esse. O que tem de alteração? Apenas o código 720, 721, estou alterando para o 704, por esses motivos, apresenta a portaria da Secretaria do Tesouro Nacional. Quem ainda não aprovou a LOA, mas já passou pela Comissão de Finanças, tá? Não é mais possível encaminhar mensagem. Mas o que eu posso fazer agora? Não tenho mais retorno, mas o plenário ainda não votou. Neste caso, eu recomendo o seguinte: converse com um parlamentar, um vereador, para que ele proponha uma emenda para ser aprovado no plenário. Provavelmente o prefeito, né, voltando, eu estou tratando aqui do caso de municípios, porque é onde temos, apesar de ser muito rara essa possibilidade, né, mas eu sei que, por exemplo, o município já me perguntaram, o que eu faço, mas ainda não aprovaram lá, eu tenho como alterar? Tem. Converse com um vereador, né, provavelmente o prefeito deve ter um vereador, alguns vereadores da sua base, proponha que ele faça uma emenda, né? Já encaminhe os anexos, vamos substituir todos esses anexos apenas para a troca desses códigos. E claro, daí o plenário ele vai votar, né? E daí a LOA já vai nascer com os códigos corretos. Porém, essa não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas, estados, municípios, elas estão aqui com a sua LOA aprovada e sancionada. E o que eu trato neste caso? Neste caso, situação que é um pouquinho mais complicada, tá? Alguns vão dizer assim, troca o código simplesmente, entra lá no CEAFIC, no sistema e altera esse código. Gente, eu tenho um projeto de lei elaborado pelo Poder Executivo, que foi minuciosamente avaliado pelos parlamentares, discutido, votado e sancionado. Mas no meu município aqui, os vereadores nem sabem. Gente, se eles não fizeram a tarefa deles, mas estava lá para eles avaliarem linha por linha, código por código. Eu não posso simplesmente alterar um código agora, tá?
Este é o meu entendimento. Eu não posso ir lá numa lei, uma lei aprovada, discutida, sancionada, eu simplesmente ir lá e alterar um código. Ah, mas eu só estou alterando o código de fonte. Não. Da mesma forma, alguém poderia dizer assim, ah, mas eu tinha uma dotação lá do 4490 e eu tinha uma dotação do 3190. Eu vou lá e simplesmente altero esse código, esse valor. Só estou alterando os números. Percebem que este outro caso é algo muito sério, muito grave de ser realizado. É um crime isso. Tá? Ah, mas qual que é a diferença? Não há diferença nenhuma. Estou alterando uma lei. Estou alterando uma lei. Eu não posso simplesmente ir lá no meu sistema aí digitar um código diferente daquilo que foi aprovado. Tá? Sei que parece grave e é. Tá? É grave realmente você alterar um código. Tá? Mas, tá, ok, Drone, entendi, tá claro, não posso simplesmente ir lá e alterar o código. Que alternativas você me dá? Alternativa 1. Tá? Vou dar duas alternativas. Tá? Alternativa 1. Como o valor orçado da 704 é zero, e agora eu vou ter arrecadações nesse código, eu posso tratar o quê? Como provável excesso ou excesso de arrecadação. No dia 1º de janeiro, eu já sei o valor que eu tinha estimado para arrecadar na fonte 720 e 721, eu vou tratar isso como agora provável excesso na fonte 704. Faço essa alteração, tá? Claro que a fonte 720 e 721 eu não vou utilizar, eu vou bloquear essas votações, não posso empenhar nada lá. Problema dessa alternativa. Caso a minha lei orçamentária anual ela não permita alterações por excesso, provável excesso, a maioria das LOAs permite uma alteração, tá? Mas há entes federativas que não possuem essa alteração, né? Tudo tem que passar pelo Poder Legislativo. Qualquer alteração orçamentária tem que passar pelo crivo do Poder Legislativo. Então, nesse caso, não é possível isso aqui. Então, essa regra não vale. Se eu utilizar isso, eu posso consumir parte do limite das alterações, né? A lei orçamentária, ela não dá, é vedado eu conceder créditos ilimitados, eu conceder alterações ilimitadas conforme previsão constitucional. Então, eu não posso, né, ir lá e, por exemplo, alterar 100% da LOA. Há limites que eu devo respeitar. Estes limites, se eu fazer essa alteração, eu já vou estar de saída já consumindo estas alterações. O que eu vou fazer? Eu vou já estar me restringindo. Então, pode ser um problema se eu, por exemplo, eu tenho lá uma estimativa de arrecadar agora na fonte 704 10 milhões de reais. Poxa, já de saída eu vou fazer um decreto provável excesso de 10 milhões, já vai me consumir boa parte do meu orçamento. Então, aqui pode ser um problema, tá? Para quem for para esta alternativa. Uma outra alternativa é encaminhar um projeto de lei alterando a LOA. Inclusive, posso fazer isso agora, em dezembro. Tá? Posso fazer isso de imediato. Tá? O problema dessa alternativa. O Poder Legislativo ele pode estar em recesso. Tá? Janeiro, certamente, estarão em recesso. É possível convocar uma extraordinária? Claro que é. É possível lá, o chefe do Poder Executivo convoca uma extraordinária para discutir uma alteração da LOA. Isso vai seguir o regimento interno do Poder Legislativo. Né? Um outro problema disso é que vai ter uma demora na alteração. Até eu convocar, ou então até o Poder Legislativo voltar do recesso, isso certamente vai ter uma demora. Então, eu vou ter que avaliar o que vou... Digamos que eu espere para mandar o projeto de lei lá em fevereiro. Em janeiro, eu não vou poder
utilizar nada, eu vou poder, claro, ir arrecadando, registrando no código de fonte correto, tá, a arrecadação, mas eu não vou poder empenhar, não vou poder liquidar, não vou poder fazer pagamento nenhum sem essa alteração. Tá? E de que forma que pode ser feita este projeto de lei? Tá? Eu posso fazer um artigo genérico, né? Um projeto de lei, às vezes com 2 artigos. Primeiro, na lei tal, na lei orçamentária anual aprovada no número tal, aprovada no dia tal, onde se lê os códigos 720 e 721, possa-se a ler 704. É uma coisa bem genérica, mas é fácil, rápido de se resolver, pelo menos na lei. Depois no sistema você vai ter que entrar código por código e ir alterando. Ou então eu posso ir lá e substituir todos os anexos. Ó, o anexo 1 da lei passa, do anexo 1 da lei X passa a vigorar conforme a redação do anexo 1 desta lei. Tá? Isso é possível também. O detalhe que eu só cito é com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2024. Por quê? Porque assim daí mesmo que tu aprove a tua lei orçamentária anual lá, por exemplo, meados de fevereiro, dia 15 de fevereiro de 2024, você faz com efeitos retroativos de a 1º de janeiro de 2024, e você já trabalha este código, então, desta maneira, tá? Que é muito mais... a tua lei já entra, né, com os códigos de execução em 1º de janeiro de 2024. Tá? Uma outra possibilidade é fazer uma combinação das duas alternativas. Eu tratar, no primeiro momento, como um excesso, um provável excesso de arrecadação. Aí, claro que nesse tempo eu não fico amarrado a... Vai saber quando que os vereadores ou os deputados estaduais irão aprovar esta alteração legislativa. Pode ser, né, que eu tenha esta dificuldade. Então, eu já posso ir tratando como provável excesso. Né? Porque se eles não aprovarem, por exemplo, se eu for para o caminho 2, que é uma lei específica, né, para alterar esses códigos, eu só vou poder fazer isso, mesmo com efeitos retroativos, né? Eu não vou poder, agora, só porque com efeitos retroativos é só para fim de eu conseguir organizar melhor o meu sistema. Agora, eu não vou poder voltar no tempo e fazer um empenho, por exemplo, dia 5 de janeiro. Como também não posso fazer um empenho dia 5 de janeiro com a certeza que os parlamentares irão aprovar. Pode ser que eles não aprovem. Tá? Então, eu tenho que tratar esses diferentes cenários. Mas eu posso ir tratando, então, no primeiro momento, como provável o excesso de arrecadação. E quando eles efetivamente aprovarem, aí eu passo a tratar com a lei propriamente dita, uma alteração legislativa, para não consumir, por exemplo, o meu limite de alterações. Neste caso, eu só requer mais atenção para os valores. Tá? Por quê? Porque daqui a pouco eu tinha uma previsão de arrecadação de 10 milhões de reais. Fiz lá no começo do ano uma alteração de 1 milhão, a provável excesso de arrecadação de 1 milhão de reais. Aí agora eu faço lá e altero 10 milhões de reais. Opa, já estou com 11 milhões de reais. Então, eu provavelmente não vou arrecadar todo esse valor, né? Então, eu tenho que tomar mais cuidados com os valores. E não faça nenhum empenho nas fontes 720 e 721. Por fim, essa aula ela acabou ficando um pouquinho longa, tá? Assuntos de royalties está realmente um pouco mais complexo, especialmente para aqueles entes federativos que recebem diferentes tipos de royalties. Eu sei que para alguns, né, para a grande maioria aqui, eu só recebo o FEP e eu troquei do 704 para o 720 e agora eu tenho que voltar para o 704. Já dá um grande problema, uma grande dor de cabeça. Imagine, então, para aqueles que possuem outros diferentes tipos de royalties. Então, eu vou atualizar a planilha que
eu fiz anteriormente, agora com os novos códigos de fonte, aliás, voltando para os códigos 704, né, e explicando em quais casos eu tenho que detalhar a fonte. Drone, como que eu sei, como que eu detalho uma fonte? Você vai lá na aula de detalhamentos de códigos de fonte e você verifica lá qual que é o código de fonte que você vai utilizar corretamente, o detalhamento que você vai criar dentro do teu sistema, tá? E eu apresento ali o que nessa tabela? A nomenclatura do demonstrativo da Secretaria de Tesouro Nacional, caso eu vá lá na Secretaria de Tesouro Nacional consultar, a legislação base de cada código de fonte, a nomenclatura do código do demonstrativo que é apresentado do Banco do Brasil, também, né, para eu ter o comparativo entre STN e Banco do Brasil, o código da fonte, a regra de aplicação, qual que é o artigo, qual que é a lei que está disposta naquela legislação e o resumo desta regra, bem como a natureza da receita. O código, né, a planilha, ela tem esse formato, então vocês estão vendo ali uma coluna, demonstrativo do BB, demonstrativo da STN, a legislação, a fonte, a regra de aplicação, o resumo da regra e a natureza da receita, qual que é o código que eu utilizo. Percebam que, por exemplo, ali no FEP já tem uma menção em vermelho. Talvez em alguns casos você vai ter que detalhar este código de fonte. Aí você vai verificar, né, se o teu ente, né, é necessário ou não, né, você fazer esse detalhamento. Pessoal, meu muito obrigado a todos. Como a maioria do pessoal vai ver essa aula ainda em 2023, aproveito aqui para desejar um feliz encerramento de 2023, boas festas, um Feliz Natal. Dezembro de 2023, nós ainda estamos aqui discutindo alterações profundas, né, na portaria 710, em regras de aplicação de fonte de recurso. 2024 está nascendo aí e provavelmente teremos novas alterações ao longo do ano. E contem sempre comigo na página O Contador Público, tanto no YouTube, quem está assistindo essa aula, lembrando que ela vai... Aliás, eu acabei não comentando, né? Mas a outra aula disponibilizei apenas por 45 dias. Essa aula também ela não estará disponível ad eterno aqui no YouTube. Mas, para quem está lá no curso de fontes de recurso, poderá ver, rever esta aula quantas vezes quiser, né? Bem como todo outro material do curso de fontes. Tá? Meu muito obrigado a todos e até breve.